Olá, sejam bem-vindos ao segundo capítulo das aulas do projeto Quem Casa Quer Casa, quando as mazelas humanas ultrapassam os séculos. No primeiro capítulo, vocês devem recordar que nós abordamos várias características do teatro do Martins Pena. Vocês devem recordar, por exemplo, que ele foi um grande inovador do teatro brasileiro. A comédia de costumes, ela vai aparecer, ela vai se desenvolver a partir do brilhantismo e da dramaturgia do Martins Pena. Então, pegando esse elemento fundamental, o que é que nós temos? Nós temos um autor que está inserido no processo histórico brasileiro, de meados do século XIX, na qual as transformações oriundas daquela diferenciação entre o urbano e o rural ainda estão muito confusas. Elas confluem, elas refluem, elas apontam para uma sociedade que está em uma mudança significativa. Então vocês recordam também que nós falamos que é um momento de grande transformação. Transformação urbana, transformação na vida familiar, na vida social, na vida dos trabalhadores, na insurgência das grandes fábricas que começam a aparecer no território brasileiro. E principalmente a gente não pode esquecer daquele ponto fundamental, que segundo a crítica da época vai fazer com que o Martins Pena seja um referencial para aquele teatro, que é exatamente a questão da nacionalidade. Aquela ideia da identidade nacional, que a partir de 1822, com o processo da independência, vai ser dinamizada no Brasil. Então o Martins Pena é esse cidadão, esse funcionário público, é esse artista, esse grande escritor que tem aquela sensibilidade para perceber que algo de novo estava acontecendo no Brasil. O Brasil que até então, vocês devem lembrar das nossas conversas anteriores, que era aquele Brasil que estava ainda refém de uma Europa, de um fazer teatral europeu muito acentuado, na qual você não tinha praticamente uma característica essencial da atuação brasileira. É como se nós reproduzíssemos, às vezes de forma muito equivocada, uma cena europeia que não condizia com a realidade brasileira. Quer dizer, o Brasil tinha uma dinâmica própria. O Brasil, apesar de toda ainda sua dependência externa, exógena, ele era um país que já estava começando a ter uma cara realmente de uma identidade nacional. E isso, não tenho dúvidas, o Martins Pena vai ser o grande referencial. É ele que vai fazer com que as pessoas vão começar a ir ao teatro, não em busca daquele drama europeu, daquele drama que eles estavam ainda, uma certa parcela da sociedade, ainda muito vinculada a uma burguesia de ascendência ainda majoritária, no sentido mesmo de uma nascente indústria, vai ao teatro em busca do drama europeu, não é? Daqueles grandes alforjes, daqueles grandes declamadores do teatro, e que obviamente fugia muito da naturalidade. E essa naturalidade, quem vai imprimir é o Martins Pena. O teatro brasileiro, então, ele tem um marco. Ele tem um marco, o teatro feito no Brasil antes do Martins Pena e um teatro feito no Brasil após o Martins Pena. Isso não tem mais como apagar-se da história. A história do teatro brasileiro, a história dessa carga, que eu chamo assim, dessa carne, dessa víscera, desse sangue e desse pensamento do povo brasileiro, vai começar realmente com Martins Pena. Então a gente não pode esquecer de tudo que a gente trabalhou no primeiro capítulo. Esse segundo capítulo a gente vai pegar algumas influências do Martins Pena para essa contemporaneidade, não é? E depois a gente vai analisar a peça da Companhia Arte Brasil, alguns momentos emblemáticos da montagem dirigida por Ana Cláudia Mota, na companhia, e fazer esse link, né, do que, exatamente porque o projeto é isso, né, quando as mazelas humanas ultrapassam séculos. O que era
o passado do Martins Pena, mas que hoje nós temos, em pleno século XXI no Brasil, ainda que se repetindo de certa forma. É porque o Martins Pena, eu costumo dizer que o Martins Pena é um grande visionário do nosso teatro. Ele aponta caminho, ele é uma estrela de primeira grandeza desse teatro. Então ele é quase que um oráculo. Então quando o João Caetano, o nosso grande ator, né, o ator nacional, ele começa a montar, ele começa a perceber também que ali nós temos uma dramaturgia de peso, nós temos uma dramaturgia essencialmente e genuinamente brasileira, ele percebe Martins Pena aquilo, ele coloca no palco, então ele começa a fazer com que o ator brasileiro também vá para o palco, nasce no palco. Até então, a gente pode dizer assim que o ator brasileiro está entre aspas, ele é o ator brasileiro, mas ele não tem aquela genética brasileira, ele não tem a identidade nacional. E a identidade nacional vem com Martins Pena, vem com Quem Casa Quer Casa, que foi a primeira montagem de 1845, então meados do século XIX, vem com o Noviço, vem com o Inglês Maquinista, vem com as pequenas esquetes que ele também aprontava. Então Martins Pena é isso. E pela genialidade dele, pelo brilhantismo dele, ele praticamente abriu esse leque de possibilidades para essa arte genuinamente brasileira. Então nós temos hoje todos os programas cômicos, né, seja do que seria o radioteatro, né, o teatro na televisão, os stand-up, né, essas comédias, elas têm elas têm um dever, né, de voltar um pouquinho para o passado e dizer assim, bem, alguém antes de nós pensou isso e de forma brilhante nos legou isso, que é exatamente o nosso homenageado dessa cena, o autor de Quem Casa Quer Casa, que é o Martins Pena. Então é isso que a gente tem que colocar em mente, que nós não podemos pensar no teatro brasileiro, esse teatro brasileiro de qualquer época a partir do século XIX, de meados do século XIX, sem pensar no Martins Pena, para qualquer que seja, inclusive, a vertente, o gênero teatral. Então a gente pensa, mas então o drama escapa do Martins Pena. De forma nenhuma. E eu vou dizer por quê. As pessoas não atentam muito para esse detalhe. Mas o Martins Pena, ele, claro, a genialidade dele, né, o brilhantismo dele, a dramaturgia, as letras deles pulsam a partir do elemento do cômico, claro. Mas a gente não pode esquecer que ele que traz o teatro dessa ideia da naturalidade no teatro brasileiro. O que é o natural, não é? E isso escapa, obviamente, do gênero. Então, os dramas que vão ser feitos após o Martins Pena também vão ser, de certa maneira, influenciados pelo trabalho dele, pela maneira de falar de forma natural, pelas gírias. Obviamente que ele está no Rio de Janeiro, ele tem um corte geográfico muito preciso, mas isso é o Brasil daquele momento. O Rio de Janeiro também é o Brasil naquele momento. Então, ele vai, a partir disso, ele vai ter essa possibilidade de nos demonstrar que esse Brasil, as fronteiras do Brasil, as gírias do Brasil, os sotaques do Brasil, as incongruências das famílias brasileiras, não é? O trabalhador do Brasil, eles estão presentes, né, nessa seara nacional. Então esse nacionalismo ele é aflorado exatamente com Martins Pena. Então é por isso que é importante destacar a importância do Martins Pena, não olhando para o passado como se lá ele estivesse, mas olhando para o presente e por que não para o futuro, já que a gente não conseguiu resolver muitas coisas, né? Essas mazelas humanas que ultrapassam séculos, não é? Não conseguimos resolver até agora. Então, provavelmente, daqui a 10, 20, 30, 50 anos, 100 anos, outras montagens de Martins Pena estarão sendo feitas exatamente porque essas coisas não se completaram, essas coisas não se resolveram. E talvez isso não seja o intuito do teatro. O teatro não está para resolver os problemas. O teatro está para nos causar a inquietação. E isso Martins Pena, com as suas letras, com a sua dramaturgia, ele já colocou na cena brasileira. Ele já provocou esse turbilhão de questionamentos, de inquirições, né, de possibilidades para essa cena, né, na qual a cena seja uma cena da realidade brasileira.